Olá, estamos aqui com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Uma vez mais, o nosso abraço, as nossas vibrações de paz para você e toda a sua família. Participe de nosso programa. O e-mail está aparecendo aí na parte inferior do vídeo. Envie a sua pergunta, a sua observação. Nós teremos o máximo prazer de estar interagindo com você. Participe da campanha que a Fundação Espírita André Luiz está realizando. O Espiritismo precisa de você. Seja uma semente de luz. Disque 0800 12 18 38 e participe. Colabore com as Casas André Luiz e com a TV Mundo Maior. A sua colaboração é decisiva para que a TV Mundo Maior continue com esse seu trabalho extraordinário de divulgação. Em nosso programa anterior, nós tivemos oportunidade de nos referir a um livro que o Dr. Inácio Ferreira escreveu por nossa lavra. Livro editado pela LEP de Uberaba, intitulado Espírito é Gente. E nós gostaríamos de destacar alguns capítulos deste livro, nos quais o Dr. Inácio Ferreira estuda algumas páginas mediúnicas recebidas pelo médium Chico Xavier. Aliás, o Dr. Inácio Ferreira, em suas obras, ele vem se dedicando a ampliar determinadas lições, ensinamentos, principalmente de André Luiz, procurando traduzir em palavras mais simples, em palavras mais diretas, muito do que André Luiz nos transmitiu através de suas obras extraordinárias. Neste capítulo, Espírito é Gente, nós gostaríamos, em nosso programa de hoje, de comentar com os nossos irmãos e com as nossas irmãs a questão da cirurgia no perispírito, cirurgia que é realizada no mundo espiritual, transfusão de sangue, cesariana no além, já nos referimos no programa anterior a respeito, mas vamos comentar novamente, cirurgia cardíaca no perispírito ou no corpo espiritual. Chico Xavier, ao longo de sua vida mediúnica, ele recebeu N páginas, N mensagens dos benfeitores espirituais. Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos. André Luiz, em suas obras, nos trouxe muitas revelações e uma melhor compreensão do corpo espiritual. Afinal, o que é o perispírito? O que é o corpo espiritual? De que é feito o corpo do espírito? Por que esses espíritos aos quais nós iremos nos referir, por que eles nos falam de cirurgia plástica no perispírito, cesariana, realizada no mundo espiritual, cirurgia cardíaca no corpo espiritual? Nós sabemos que o corpo espiritual ou perispírito é dotado de órgãos. Os mais estudiosos, os mais afeitos à leitura das obras de André Luiz, sabem desta realidade. Nós vamos começar a falar, vamos destacar inicialmente numa mensagem transmitida por Volquimar Carvalho dos Santos.
A mensagem transmitida por ela está neste livro, Somos Seis, da editora GEM de São Bernardo do Campo. Neste livro, Volkmar fala que ela se submeteu a uma cirurgia plástica reparativa, a uma cirurgia regenerativa necessária no perispírito. Dr. Inácio, explicando o assunto, diz assim, no livro Somos Seis, que você deveria ler, a jovem Volkmar Carvalho dos Santos, escrevendo através de Chico Xavier, fala a respeito de cirurgias plásticas realizadas no perispírito. Você se lembra do incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, que na manhã do dia 1º de fevereiro de 1974 provocou a desencarnação de dezenas de pessoas? O incêndio ocorreu numa manhã, no dia 1º de fevereiro de 1974, portanto há mais de 40 anos, não é? Provavelmente não, porque você à época deveria ser muito jovem. Este incêndio, esta tragédia, com base nas mensagens recebidas por Chico Xavier posteriormente, Chico Xavier não recebeu mensagens apenas de Volkmar, mas de vários que desencarnaram no incêndio, que desencarnaram queimados. Foi produzido um filme, Joelma, 23º andar. Mas o que nós queremos falar aqui, destacar, é o que Volkmar fala na segunda carta. Ela escreveu diversas mensagens aos seus familiares presentes na reunião, à época da comunhão espírita cristã. Nós vamos destacar o que Volkmar escreveu logo na segunda carta. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, falando sobre uma carta, a segunda carta que Volkmar enviou aos familiares através de Chico Xavier. Uma segunda carta na qual ela se refere às cirurgias plásticas realizadas no mundo espiritual. Olha, está aqui no livro Somos Seis, Dr. Inácio transcreve o trecho, mas nós vamos recorrer aqui à fonte, ao livro Somos Seis. Olha o que ela diz. Ninguém julgue que a maioria dos desencarnados aporta num mundo diferente, sem as marcas das ocorrências que lhes motivaram a separação do corpo físico. Vejamos a repercussão que determinados acidentes, determinados acontecimentos podem ter e têm no perispírito. É preciso haver atravessado a existência terrestre quase que em serviço absoluto de espiritualização, para que o nosso envoltório sutil não seja assinalado pelas impressões da morte. Alguns espíritos, vamos dizer, escapam a essas consequências, saem ilesos de determinadas consequências. Aqui surpreendemos companheiros muitos que passam ainda por minucioso tratamento de plástica regenerativa, enquanto que muitos outros recolhem assistência para reparações últimas de pontos orgânicos lesados. Então está aqui, psicografia de Chico Xavier, para que nós possamos entender melhor a natureza do corpo espiritual, entendermos melhor a vida além da morte, que, infelizmente, alguns adeptos do espiritismo ainda consideram de maneira fantasiosa, de maneira mágica, como se a vida além da morte fosse uma fantasia.
Vejamos, muitos espíritos foram queimados, desencarnaram por queimaduras graves no Joelma. E Volkmar conta, através de Chico Xavier, que eles submeteram em hospitais especializados do mundo espiritual, com médicos, eles submeteram a intervenções cirúrgicas realizadas diretamente no perispírito. Ela acrescenta: a morte do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. É o que nosso caro Dr. Inácio não se cansa de dizer em suas obras. A morte do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. E nós mesmos, conforme os sentimentos e ideias que carregamos, operamos mecanicamente em nós o registro de emoções e pensamentos que se estampam em nossa forma nova, quer dizer, no perispírito. E isso de modo inevitável, desde que ainda não tenhamos a precisa educação da vida íntima, a fim de comandar com segurança os novos estados de espírito. Então, este é o primeiro registro que nós gostaríamos de fazer. E vamos fazer aqui agora um segundo registro, que está neste livro, Estamos no Além, também da psicografia de Chico Xavier, editado pelo ID de Araras e organizado pelo Dr. Hércio Arantes, que inclusive desencarnou recentemente, nosso grande amigo de Chico Xavier. Ele organizou esse livro Estamos no Além. E neste livro há uma mensagem muito interessante, uma mensagem de uma garota de 9 anos de idade. Ela desencarnou vítima de leucemia e ela fala que recebeu uma transfusão de sangue no mundo espiritual. Recebeu uma transfusão de sangue e se curou da leucemia. Portanto, determinadas formas de tumores malignos são tratados e curados no mundo espiritual. O que nos leva a deduzir que nem todas as doenças ainda são curáveis, mesmo no plano espiritual. A mensagem está aqui no livro Estamos no Além, que é uma coletânea de mensagens desta garota que escreve para sua avó, Dona Julieta, Sandra Regina Muniz. Ela diz assim: querida vovó Julieta, abençoe-me. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Vejamos. Trata-se de uma página da Lavra de Chico Xavier, que não vamos questionar. Quem ousaria questionar? Uma página mediúnica da Lavra do admirável Chico Xavier, com a sua vida dedicada à causa espírita. Ela diz aqui: a saúde voltou, aqui me mudaram todo o sangue. Não sei se você pode compreender isso, mas é assim mesmo. Dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui, com a substituição do sangue que é nosso. Ela fala em sangue 2 vezes. Não há qualquer equívoco. Ela afirma e reafirma. Como é isso? Eu não sei dizer. Uma garota de 9 anos escrevendo. Como também aí em nossa casa, eu nunca soube explicar o que era meu sangue e por que deveria tê-lo em minhas veias. Em seguida, num pequeno parágrafo, ela conta que já havia crescido um tanto no mundo espiritual. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-me e saiba também que cresci. Já não era mais uma garota de 9 anos, certamente. Já deveria ser uma mocinha, uma adolescente. Isso aconteceu na medida
de meu desejo interno, de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sônia. Essa mensagem foi transmitida no Grupo Espírita da Prece, já no Grupo Espírita da Prece, no dia 17 de janeiro de 1981. Em seguida, nós vamos voltar com a questão da cesariana no além. Estamos aqui de volta com o programa Mediunidade hoje, agora no terceiro bloco. E nós estamos aqui nos referindo ao livro do Dr. Inácio Ferreira, Espírito é Gente, no qual ele reúne alguns depoimentos de vários espíritos comunicantes através da lavra mediúnica de Chico Xavier. Estudamos aqui com o Dr. Inácio, que tem escrito estas obras com o objetivo de que todos nós possamos ler, reler e estudar as obras mediúnicas da lavra de Chico Xavier, que encerram informações interessantíssimas, um mundo de informações. Nós nos referimos aqui à questão da cirurgia plástica no perispírito, realizada no mundo espiritual. Nos referimos também à questão da transfusão do sangue, a transfusão de sangue numa menina de 9 anos, que havia desencarnado com leucemia. No programa anterior, nós já nos referimos neste livro, Quem São? Já enfocamos este assunto no programa anterior, falando a respeito daquele parto, daquela cesariana realizada na vida espiritual. Esta senhora Maria das Graças Greg, ela estava grávida de quase 9 meses, a família toda desencarnou num acidente. Já falamos em nosso programa anterior. Agora, no terceiro bloco, nós gostaríamos de dar destaque também, porque neste livro, Vida no Além, também da lavra de Chico Xavier, neste livro, que é também do GEM, organizado pelo Dr. Caio Ramaciotti, filho do saudoso amigo Rolando Ramaciotti, neste livro nós vamos nos deparar com depoimentos impressionantes dos espíritos se referindo às cirurgias que receberam no mundo espiritual, as cirurgias torácicas, as cirurgias cardíacas, quer dizer, o corpo espiritual, o perispírito é dotado de órgãos. Isso não é novidade para nós, os que estudamos as informações de André Luiz, por exemplo, que André Luiz nos fala no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, no livro Missionários da Luz, quando ele realiza um estudo extraordinário sobre reencarnação, nos contando, inclusive, que o perispírito, o corpo espiritual envelhece no mundo espiritual. Nós vamos também envelhecer. Como envelhecemos na Terra, haveremos de envelhecer no mundo espiritual, porque o corpo espiritual, o perispírito, ele também está sujeito a desgastes. Esta mensagem, a qual nós vamos nos referir agora, é de Hilário Sestini. E ela foi transmitida no Grupo Espírita da Prece na noite de 17 de julho de 1976. Hilário Sestini teve um infarto. Ele desencarnou por um colapso cardíaco, teve um infarto do miocárdio. E ele desencarnou na cidade de São José, do Rio Preto. E ele fala aqui, não é? O doutor Inácio transcreve, mas ele fala aqui, nós vamos diretamente à fonte, ele diz assim, em determinados parágrafos: acusava-me perplexo, doente, receava fazer perguntas, guardava o medo de readquirir a dor que me abatera, a dor que ele sentiu no peito, qual se fosse um calhau ponteagudo no peito. E os amigos me conduziram para a Casa de Saúde Santa Teresinha,
que reassumia a forma pela qual a conhecera na infância. Esta casa de saúde, Santa Teresinha, existe na cidade São José do Rio Preto, mas existe também o seu duplo no mundo espiritual. Ele diz em seguida: um leito-alvo e um médico que me disse ser companheiro de nosso estimado Dr. Mará Descartes Freire Gameiro, me cirurgiou o tórax. Está aqui claro. Me cirurgiou o tórax. Estive alguns dias acamado. Então vejamos, o corpo espiritual, o perispírito, é passível de continuar recebendo tratamentos, cirurgias, medicamentos no mundo espiritual. Sem dúvida alguma. E como os espíritos nos disseram, numa outra mensagem, a Volkmar nos disse aqui no livro Somos 6, nós desencarnamos muitas vezes levando conosco determinadas sequelas das doenças, das enfermidades ou dos acontecimentos que nos determinaram a desencarnação. E essas sequelas, elas requerem muitas vezes tratamento, confirmando o que Chico Xavier nos dizia. Chico nos dizia assim: olha, o espírito, ele reaparece no corpo, ou seja, ele reencarna como ele estava no mundo espiritual. E ele volta para o mundo espiritual e faz a sua reentrada no mundo espiritual como ele estava na Terra. Muitas vezes, ele necessita de continuar determinados tratamentos e continua necessitando de amparo médico. Está claro aqui, não é? Isto nos dá uma ideia de como a vida prossegue com naturalidade e como nós devemos voltar a estudar, a ler as obras de André Luiz, principalmente com outros olhos. Reler estes livros importantes, e não apenas os livros de André Luiz. Vejamos bem, em 4 livros aqui, considerados livros de mensagens de consolo, mensagens que os espíritos enviaram aos seus familiares na Terra, nós nos deparamos com informações importantíssimas. Neste parágrafo, descrever as visitas e as pessoas que reencontrei é tarefa impraticável para mim, por enquanto. 2 médicos me declararam estarem na posição de auxiliares dos nossos amigos, Dr. Fritz Jacobs e Dr. Aguinaldo Pondé, e ainda me pergunto quem são. Está aí a realidade. Vamos estudar, vamos colocar a nossa cabeça para pensar e esperamos você conosco para pensar na semana que vem. Muita paz.